que o Palmeiras teve em Montevidéu na final. Acho que o Flamengo conseguiu elaborar um pouco mais, embora não tenha marcado e marcou na final da Libertadores, mas conseguiu elaborar melhor o seu jogo hoje. Mas o Palmeiras com uma postura muito semelhante, inclusive com a utilização do Gustavo Scarpa em um papel muito semelhante, né? A gente conversava, eu e a Marcela conversávamos antes, né, do jogo na redação, falou, olha, ele vai com o Scarpa. E eu falei, olha, acho que ele não vai com o Scarpa como um ala, como ele foi na final da Libertadores, jogando com uma linha de 5 atrás. Acho que ele vai soltar um pouco mais, porque a gente tem visto o Palmeiras jogar um pouco mais solto. Mas não, o Scarpa foi um ala. E ele fechava. Né? Saiu um pouquinho, mas o papel do Gustavo Scarpa foi muito mais defensivo do que ofensivo, tal qual foi o Montevidéu. E esses movimentos foram interessantes, porque como o Scarpa era um ala, o Piquerez era um terceiro zagueiro, e a hora que o Everton Ribeiro, que era quem jogava no setor, que batia no setor, tinha essa bola dominada, o Piquerez saía em perseguição ao Everton Ribeiro. Se o Everton saísse da direita para o meio, o Piquerez saía da direita para o meio e o Scarpa acompanhava. E o Everton Ribeiro percebeu que se ele ficasse na sua posição, batendo com o Piquerez o tempo inteiro, ele não ia conseguir jogar. E aí a gente passou a ver o Everton Ribeiro já partindo do meio, já movimentando bastante, e o Flamengo tentando tirar o Palmeiras dessa zona de conforto na marcação. Sim. Então esses duelos táticos foram bem interessantes. Não por acaso, né, como o Scarpa, que é o atacante, o ponta pela esquerda, que hoje foi ala no Palmeiras, tinha obrigações defensivas, o Palmeiras agredia só pelo outro lado, só com o Dudu, porque o Marcos Rocha segurava um pouco mais e o Dudu tentava usar as costas do Lázaro, do Felipe Luiz. No primeiro tempo, prioritariamente, foi assim que o Palmeiras marcou de um lado e tentou agredir do outro. É muito característica dos times do Abel, né? Como os jogadores eles se entregam e eles são muito disciplinados também no fechar, no voltar e no buscar a bola. André, o Zupa respondeu para quem foi melhor o resultado? Para quem foi melhor, na tua opinião? Eu acho que do ponto de vista teórico, empatar no Maracanã com o Flamengo é um bom resultado para qualquer equipe, mesmo o Palmeiras. Sim. Mas se você pensar que o Palmeiras ainda não venceu e já foram 3 rodadas... Sim. 2 pontos, né? O resultado poderia ter sido melhor. Mas assim, ninguém deve reclamar de um empate no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro. Isso vale para todas as equipes, até as melhores. Eu estou dando uma olhada aqui na hashtag SC Brasil, é importante inclusive para o feedback, para a gente conduzir aqui o nosso debate. Tem muita gente trazendo alguns pontos. Você falou agora nessa análise coletiva de algumas individualidades e Everton Ribeiro sendo muito aplaudido pela torcida do Flamengo. Tite na arquibancada e tal. Deu um desfibrilador ali no Everton, melhor partida dele no ano? Vamos pensar nos jogadores que, em tese, né, porque a gente não conversou com o Tite no caminho para o Maracanã ontem, para saber... Não? Quem ele vai exatamente ver? Então, a gente acha que ele foi ver o goleiro que ele sempre chama, que ele não precisa observar, mas ele está lá para ver um goleiro que é de seleção brasileira. Sim. E aparentemente ele poderia ver os dois goleiros que ele gosta de chamar, que um ficou no banco, que é o Santos. Isso, que talvez, né, e se a FIFA determinar que a lista de 26 tem que ter mais um goleiro, ele vai ter que ver outros goleiros. Olha o Tite aí, ó. Olha lá, ele foi ver o Gabriel Barbosa, que frequenta as listas, e aí a ida dele à Copa do Mundo é um grande ponto de interrogação. Ele foi ver o Rafael Veiga, que é um jogador que muita gente pede na seleção, o Tite está careca de saber disso, e não são jogadores que precisam ser conhecidos, mas eles precisam ser observados em determinadas circunstâncias. O jogo de hoje era uma circunstância muito boa, muito especial. E quem mais ele foi ver? Dudu e Ele Veiga. Foi ver o Everton Ribeiro, ele foi ver o Dudu. Danilo. Agora, tem o Danilo se apresentando muito bem. Aí eu não estou falando sobre chance de convocação. O Veiga é um grande clamor atual. Eu não estou falando sobre chance de convocação, eu estou falando quem foi bem no jogo com a presença do técnico da seleção. Lázaro, no primeiro tempo, foi bem, de novo. Sim. Com boas leituras, um jogador de personalidade. André, mas espera aí, com 70 mil pessoas a favor e a camisa do Flamengo, tem jogadores que demoram um pouco. Sim. Muitos. A ficar confortáveis nessa situação e conseguir brilhar. O Lázaro não, ele parece que joga no Flamengo há muito tempo, mais tempo do que ele tem de idade. Foi bem. O Rafael Veiga eu achei que fez uma boa partida no primeiro tempo, tirando o Palmeiras do seu campo, correndo como um jogador que trabalha, ele tem um nível de trabalho no jogo que é muito interessante, fora a qualidade técnica Comparações dele. São sempre duras, né? Mas esse jogo vertical do Veiga me lembra muito do Kaká, assim. Acho que fazia tempo que a gente não viu um jogador que acelerava o jogo para frente como ele acelerou no primeiro tempo. Né? Ele tem essa característica mesmo. E eu achei que o Tite gostou do jogo, acima de tudo. Agora, o Everton Ribeiro está voltando, se é que a gente não pode dizer que já voltou, ao seu nível habitual,
Porque nós não podemos ter com ele uma exigência no sentido de ele tem que acabar com todos os jogos, ele tem que fazer 2 gols por jogo, porque senão ele não vai ser o Everton Ribeiro que brilhou, etc. 3 pontinhos. Para não repetir. Para não repetir. Ele está voltando, talvez já esteja de volta ao nível habitual do ponto de vista técnico e influência na maneira do Flamengo jogar. À vontade, na sua posição, na sua função. E tem um ponto, porque assim, o Tite esteve nas tribunas do Maracanã. Então parte-se do princípio que o Tite estava lá para definir critérios da convocação. E não obrigatoriamente. Ele pode ver um jogo. Não, eu acho que como técnico da seleção brasileira, Flamengo e Palmeiras, residente no Rio de Janeiro, claro. Se ele não tivesse lá... é obrigação do trabalho dele assistir esse jogo. Sim. A gente fala aqui, é o melhor jogo, é o grande jogo do futebol brasileiro há pelo menos 5 temporadas. O Tite mora no Rio de Janeiro, é obrigação do trabalho dele. Sim. Assim como é a minha obrigação assistir diversos jogos para eu comentar outros tantos, é o trabalho dele. Então, acho que mais do que escolher jogadores para a Copa, eu acho que isso é uma consequência do motivo que o levou ao Maracanã. Até porque acho que das grandes dúvidas que ele tem para a Copa do Mundo, ninguém estava lá. No máximo o Gabriel Barbosa. E olha que nesse momento o Gabriel está com mais cara de zebra do que de favorito para a Copa. Tá. Das grandes dúvidas, grandes dúvidas, não tinha ninguém em campo. Tem possibilidades. Então acho que ele foi lá mais para ver o jogo e também aproveitar e tirar uma outra dúvida sobre um ou outro jogador. Não, você queira tirar uma outra foto. É claro, vai dar folga para ele na quarta-feira. Olha, tem um jogo ali do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Não, estou de folga hoje, não vou não. Claro, tem que estar lá e tem que ver. O melhor mesmo era a gente conseguir falar com o Tite, pegar o celular, que o André tem esse contato, e perguntar, o que você achou do jogo, Tite? Fala aí pra gente. Se você me dispensar do programa, Você pode, né? eu posso tentar. Não, fica aí, não dispensei não. Vamos lá, a gente segue o nosso Sport Center, agora a gente vai conversar com o Carlos Eugênio Simon. O André já estava falando sobre esse detalhe da partida Eu quero ouvir, e do árbitro. Quero ouvir o que o Simon tem para dizer sobre isso. Então vamos lá, aparece Simon, aparece no nosso telão, chegou no Sport Center. Simon, muito boa noite, bem-vindo ao nosso Sport Center. O André estava falando desse comentário de vários torcedores nas redes sociais, falando da arbitragem. Quero a tua opinião, o que é que você achou da arbitragem de hoje? Boa noite, Marcela, companheiros, a todos que nos acompanham. O Hilton Sampaio, ele está pré-selecionado, está disputando com o Rafael Claus quem vai para a Copa do Mundo, que deverá sair no meio do ano. É um árbitro que, a nível internacional, apita melhor. No Brasil, não apita tão bem. Hoje, ele tentou mudar um pouco o critério dele, deixar o jogo fluir. Né? Mas o que aconteceu? Isso aí não é de uma hora para outra. Não é característica e não é perfil dele. Tanto é que ele marcou umas faltas que não aconteceram e deixou de marcar outras. No geral, foram 36 faltas, 15 cometidas pelo Flamengo e 21 pelo Palmeiras. Tá? E 7 cartões amarelos. Aí o Gabigol, um pouco antes de terminar o primeiro tempo, a bola está em andamento, ele vai peitar o Hilton Sampaio no meio do campo. E corre atrás do Hilton alguns metros e ele não faz nada. No intervalo, ele foi lá tirar a satisfação do árbitro de novo, e aí recebeu o cartão amarelo. Né? Então, o Hilton tem algum problema disciplinar. Ele tem uma hora, me parece que ele estava meio perdido no jogo. Né? Ele corre bem, ele tem um excelente condicionamento físico, mas o importante numa arbitragem é ter um critério único. E esse critério o árbitro mantém de acordo com a sua experiência. Não tivemos lances polêmicos, tivemos uma entrada do Scarpa no Gabigol, que o Gabigol já estava prestes para cair dentro da grande área, que não houve rigorosamente nada. Né? E no mais, os dois técnicos reclamando, o Abel dentro da sua característica, protestando contra as decisões do árbitro, e que não teve influência no resultado geral. O árbitro não influenciou nesse belo 0-0. Aí vamos acompanhar a jogada. Ele perde o controle da bola, ele tenta dominar com o pé direito, ela escapa. O Scarpa chega até dar um toque nele, mas não é um toque faltoso. Não foi penalidade máxima. O Hilton, dentro da grande área, bem posicionado, mandou o jogo seguir. Então, o resultado não passou pela arbitragem. Temos reclamações? Temos. Deixou um pouco a desejar. Na minha opinião, essa vaga para a Copa do Mundo está mais para o Claus do que para o Hilton Sampaio, Marcela.
Zupac, tem uma pergunta para o Simon? Tenho sim. Simon, boa noite. Esse é o primeiro dos grandes jogos, dos grandes clássicos do futebol brasileiro, desses jogos que a gente tem impressão que são confrontos direto pelo título, na gestão Wilson Luiz Seneme. Você já observa alguma mudança de critério dos árbitros nesse momento? Já o sarrafo do VAR foi lá para cima. Nós tivemos aí uma penalidade na Vila Belmiro, marcada pelo Wagner Magalhães, que na minha opinião não aconteceu, e mesmo assim o VAR não interveio. A falta no lance do Caio com o Everton no gol do Goiás, que na minha opinião aconteceu, o VAR também não interveio. No Beira-Rio também tivemos uma penalidade para o Internacional que não foi dada num lance interpretativo. Então, o que eu sinto é que o Seneme tem feito reuniões antes dos jogos e a orientação é essa, a decisão é de campo. É uma decisão que me agrada. O VAR veio para a mínima interferência, máximo benefício, desde que se mantenha isso em todos os jogos e em toda a competição. Simon, muito obrigado pela sua participação conosco. Boa noite, Simon. Valeu, abraço. Vamos nessa, conversando com o Simon, muita gente na hashtag falando de arbitragem e também falando de efervescência à beira do gramado, tanto de técnico com técnicos portugueses, realmente são sanguíneos. Mas Arão versus Paulo Souza, aquele bate-boca de futebol tradicional ou não? Vamos colocar na tela as imagens desses momentos mais efervescentes. Abemos? Aí, efervescentes, mas a gente trabalha no CNTP, né? Aí, ó, olha o Abel, maroto, Abel, tirando onda. Aí é um momento classe. É o momento classe de Abel Ferreira. Como lateral, ele não fazia isso, não. Exatamente. Porque tá tranquilo, não tem marcação. Não tem marcação, mas louco. Isso. Podia ter levado um cartão amarelo, porque não precisa provocar o adversário dessa maneira. Exatamente. E agora chegamos ao momento da efervescência. A gente vai colocar a imagem, eu não sei se vocês viram durante o jogo, ali o Arão versus, porque foi uma imagem, é esse o momento. O Arão tá ali na região da defesa. O Paulo Souza fala com ele e ele, louco, normal, meu caro André Kfouri, ou não? No jogo contra o São Paulo, houve um momento no primeiro tempo em que o Arão recebe uma bola mais ou menos nessa região do Maracanã, só que ele está de frente para o gol do Flamengo, ou seja, de costas para o jogo. E ele se sente pressionado ou alguém deixa de avisá-lo se ele tem espaço ou se ele não tem, e ele simplesmente rola a bola para fora. Você lembra desse momento? Ele não estava tão pressionado assim, não era uma situação de tanto risco, mas ele recebeu a bola e rolou para fora. E depois a câmera mostra ele conversando com o Paulo Souza, que estava ao estilo dele, bastante efusivo ali à beira do campo, gesticulando e tal. Não deu para ter certeza se a bola para fora era uma coisa do tipo, tá bom, tudo bem, ó, bola para eles.